Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de sábado, 11 de novembro, já agradecendo a Deus por me trazer aqui, desejando a todos, irmãos e irmãs de perto e os de longe, um dia abençoado, debaixo da graça de Deus, da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, durante toda esta semana nós estávamos estudando sobre o pecado, a consequência dele, que é o que, irmãos? Distanciamento para com Deus. E sabemos também que todos pecamos. O problema, irmãos, não é o pecado em si, mas é não confessar, é não abandonar, é não largar, é pecar e gostar de pecar. Há uma diferença de pecar consciente, sabendo que aquilo é pecado, que vai levar a distanciar de Deus a cada dia, e aquele que você pecou sem intenção, mas na hora que você sentiu ali, fiz algo errado, se arrepende, confessa, abandona, deixa, logicamente recebe o quê? Misericórdia de Deus, a graça de Deus é sobre nós. Irmãos, o pecado, trazendo para nossas vidas espiritual, é uma lepra, porque leva à morte, leva à destruição. Porque durante toda esta semana eu comparei com uma lepra. Lepra naquela época, irmão, não tinha cura, não tinha remédio, não tinha tratamento se a pessoa não recebesse a misericórdia de Deus ali, Deus não agisse com a cura, a pessoa morreria enferma. E não era que mas logicamente, irmãos, entenda, se elas tivessem reconhecido Deus como único, se tivesse a vida delas no altar, elas não perderiam sua salvação, entenda. Estou comparando como uma lepra, mas não é que os leprosos perdiam a sua salvação. Amém, irmãos? Entenda. Estou comparando como uma lepra no caso de morrer, né, sem a cura, mas não que aqueles leprosos morriam sem a salvação. Amém? Que isso fique claro, para que as pessoas não venham, quer dizer que todos os leprosos morreram sem a salvação. Não é isso. Eu estou comparando a lepra como uma morte física e espiritual, no caso, trazendo para a nossa vida espiritual, como considerando o pecado, que traz um afastamento, que traz uma destruição para nós mesmos. Mas, logicamente, se eles tinham Deus ali como o único Deus, eles eram salvos, sim. Mesmo com a lepra, mas trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa vida espiritual, nos leva, irmãos, a afastamento. E outra coisa, os leprosos daquela época, eles ficavam afastados, longe das pessoas, ficavam longe, distante, até chegar o dia ou da sua, se Deus não agisse ali, né, não curasse, Deus curasse amém, eles voltavam para o convívio da sua família. Então eles viviam separados ali, distanciados. E a Bíblia, irmãos, é claríssima. Quando a Bíblia diz em Romanos 6, no 23, porque o salário, esse texto é muito conhecido de todos nós, mas muitas das vezes não atentamos para ele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a salvação somente através de Cristo. Ele está dando gratuitamente, mas para ele custou o sangue dele naquela cruz. Mas a recompensa, infelizmente, irmãos, do pecado quando? Que a pessoa já se acostumou, já gostou, sabe que é pecado, mas continua pecando e gostando, não tem desejo de jeito nenhum largar a prática. Isso, irmãos, é abominável perante os olhos de Deus. Mas quando você confessa, abandona e deixa, você é purificado, você é justificado, você é salvo, você é liberto. É necessário você crer na palavra de Deus, se entregando para Jesus Cristo, porque é Ele que vai te dar o dom de morar no céu. Gratuitamente você vai morar no céu. Olha que coisa gloriosa, simplesmente porque você entendeu que sem Jesus não dá, que não dá para viver sem Ele, que Ele morreu para te dar a vida eterna e que você precisa reconhecer Ele como único, colocar Ele como o primeiro, não outros, no lugar que é só dele. Amém? Porque foi o único que se entregou por nós. Pecado por pecado, irmãos, todos nós pecamos, infelizmente. Mas o problema, repito, não está no pecar.
Está em não reconhecer que pecou e que precisa abandonar e que precisa mudar, para que assim receba o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna através de Cristo Jesus. Porque pecar por pecar, todos pecamos. Todos pecamos. A Bíblia vai nos dizer aqui, irmãos, em Romanos capítulo 3, no 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Observa, irmãos, que sem Jesus não há salvação. É através de Jesus Cristo, não tem outro caminho não. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus não está dando espaço para dizer, olha, sou eu o caminho, mas também tem outro também que se você for por ele, você vai. Não, ele diz, eu sou. Ele não está dando espaço para entrar outro. Eu. Ele está dizendo eu. Jesus, sou o caminho. Não quer dizer, não tem outro não, viu? Se você for por outro, você vai se perder. Sem mim não há salvação. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Então é através de Jesus Cristo, irmãos, que recebemos o dom gratuito de Deus, que somos justificados pela fé, gratuitamente, sendo justificados gratuitamente, de graça, irmãos. Olha que coisa gloriosa, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Estou lendo Romanos 3, irmãos, no 24. Romanos 3, no 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs pela propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão. Então somos perdoados, irmãos, recebemos salvação simplesmente por acreditar e obedecer em Jesus Cristo, o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. E é necessário você dizer assim, reconhecer que você, sem Jesus Cristo, não é salvo, não é liberto, não é restaurado. E é necessário você querer também abandonar essa prática, porque automaticamente quando você diz, eu não quero mais viver nessa prática do pecado, eu sei que isso me afasta de Deus, eu sei que isso não me salvará, eu sei que isso vai me condenar, e você passa agora, Senhor, eu quero aprender de Ti. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia, esteja lendo a palavra, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. Deus vai falar com você grandemente, você será conduzida pelo Espírito Santo de Deus, quando assim você começar a dar ouvido. Jesus vai te justificar pela fé que você tem nele, por você crer nele, amém? Você quer receber Jesus? Neste momento eu quero orar por você, Deus justo, Deus fiel, coloque em tuas mãos todos aqueles que reconhecem, Pai, que sem ti não há salvação, entregando todos em tuas mãos, Pai, guarda, livra do maligno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor possa trabalhar grandemente sobre cada coração.